que era para facilitar a vida dos estudantes que estão às portas da universidade virou um problemão. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tem todo ano dado problema. Este ano, a bronca foi com a Justiça do Ceará, que anulou 13 questões do exame. Pois é, elas vazaram para alunos de um colégio particular em Fortaleza antes da prova. A advocacia, melhor dizendo, geral da União, informou que a orientação do governo federal é de recorrer. Afinal, qual é o problema do Enem? Assunto aqui no estúdio para o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia. O Enem ele veio como uma solução, mas ele tem gerado muitos problemas, né? Você acha que o conceito do Enem tem que ser revisto ou não? No conceito é bom, o que precisa é melhorar a forma de fazer, de aplicar o... Eu acho que esse é o caminho. O conceito Enem é espetacular. Então, hoje em dia, um aluno pode fazer o Enem e se classificar para uma faculdade lá no norte do Brasil, no sul do Brasil, em qualquer lugar. Antigamente, ele tinha, se quisesse, que ir até essas universidades fazer vestibular em uma série de vestibulares, numa série delas. Então, tinha que fazer o quê? Fazer uma prova num dia, no outro dia, em várias que desse para fazer. E algumas ficariam de fora porque as datas batiam. Então, era realmente bastante difícil. Hoje, faz um exame só, esse exame nacional. Agora, o que está acontecendo? O exame, a ideia do exame é fantástica. Dá para a gente ver onde é que estão os problemas, quais escolas que estão indo muito mal no ranking. Isso é interessante porque se o Enem mostra quais escolas que estão mal, o Estado tem que investir nessas escolas. Não é só saber que estão mal e não fazer nada com isso, né? E a outra coisa, o aluno que faz o exame, ele pode então participar de qualquer universidade que ele quiser. Então nós temos vários ganhos. A ideia geral, global do Enem é muito boa. No entanto, esses pequenos problemas, que são sim pontuais, acabam afetando e tirando um pouco da credibilidade do Enem, e que isso é muito ruim. Não poderia ter acontecido. O que aconteceu lá foi o seguinte: algumas questões da fase de pré-teste acabaram estando presentes na prova. Não pode acontecer, gente. Isso é um erro, assim, ingênuo. Grosseiro. Grosseiro, bobinho, né? E não foi só nesse ano, né? Como o Parracho falou, em 2009 as provas foram roubadas. Em 2010 teve um erro. Esse ano, algumas questões vazaram, né? Como que fica a cabeça do estudante? Qual que é a dica nesse momento para o estudante que, de repente, vai ter que prestar a prova do Enem, na hora do Enem, né? O que fazer? O estudante que vai fazer a prova, ele precisa esquecer dessas coisas. Porque, no fundo, elas são sim pontuais. Se você pegar, por exemplo, 6 milhões de estudantes que participaram do Enem, né? Mais de 6 milhões, e verificar quantos que realmente foram prejudicados, o número é muito pequeno. A porcentagem, estatisticamente, é muito pequena, então não afeta todo mundo. Agora, é ruim porque cria esse clima de insegurança. Se o aluno for fazer a prova pensando, vai dar problema esse Enem, isso aí não vai dar certo, daí ele não leva a sério a prova, aí ele próprio se prejudica. Então a dica é, leve a sério, porque o Enem vai ser uma grande oportunidade para a sua vida. A gente teve em edições passadas o problema nos cartões, o problema nos formulários, às vezes o problema do endereço do local da prova, o cartão vem no endereço, o aluno estava inscrito em outra escola, para fazer o exame em outra escola. É aquele velho estresse do vestibular, me parece, né? Ou seja, que existia antes com o vestibular, aquela fase, aquela tensão pré-vestibular, né? Como é que você sugere que o estudante, o candidato, se prepare para esse desgaste? Eu acho que existe uma mensagem ruim sendo passada para os candidatos no vestibular, dizendo assim, não fique nervoso, controle a tua ansiedade. E aí ele vai fazer a prova e pensa assim, não posso ficar nervoso, ai meu Deus, e agora? Eu já estou nervoso, aí piora de vez. A ansiedade, ela faz o seguinte, ela acelera a respiração e os batimentos cardíacos. O que isso significa basicamente? Mais energia para o cérebro. Basicamente é mais energia. Então,
use adequadamente essa ansiedade. Tem que administrar a ansiedade. Exato, tem que administrar. Que não é fácil, né? Não é fácil. E não eliminar. Se o aluno vai fazer uma prova pensando, eu não posso ficar nervoso, aí fica mais ainda e aí bloqueia. Ele tem que pensar assim, eu vou usar essa energia adequadamente, dar uma olhada geral na prova, se organiza para fazer, aí ele vai sentindo, vai aliviando, respira melhor, e aí de repente ele está fazendo as questões, já pega aquelas questões mais fáceis, ele vai sentindo segurança e aí toca a prova até o fim. Agora, tentar ter o controle total das suas emoções e eliminando elas, não vai funcionar e vai piorar a situação. Só para deixar bem claro, tem muito estudante preocupado mesmo, né, com o cancelamento, se for mantido dessas 13 questões do Enem. Na sua opinião, então, os estudantes não vão ser prejudicados? Ou vão? Tecnicamente não serão prejudicados, tecnicamente. O que prejudica é assim, puxa vida, você tem a maioria dessas 13 questões, vou ser prejudicado. Isso é verdade. Em alguns casos, isso vai acontecer. Do aluno, exatamente nessas que foram anuladas, ele acertou, então ele vai ser prejudicado. Agora, em termos percentuais, isso é um número muito pequeno que vai acontecer. Agora, outra coisa assim, o governo, o Enem, na verdade, ele está tentando eliminar, tentando tirar fora essa anulação que a justiça fez. Isso também é ruim, porque daí fica essa batalha judicial e os alunos vão receber essa notícia de que tudo acabou quando? Isso não é legal, essa insegurança também que está acontecendo. Só para encerrar, Marcos, você acha que o Enem ele acirra a concorrência entre as escolas? E outra coisa que eu queria te perguntar, esses erros aí são por conta da novidade ainda, que a gente pode considerar o Enem ainda uma novidade, você acha que esse exame fica, ele veio para ficar? Veio para ficar e esses pequenos problemas que estão acontecendo são problemas pontuais e mostram falta de profissionalismo na condução de todo esse processo. Acho que a gente precisa mais responsabilidade da parte do governo, da parte do MEC, para fazer com que esse Enem seja realmente levado muito a sério, com total segurança e evitar ao máximo esse tipo de erro. Não pode cair numa besteirinha, às vezes são coisas pequenas que mancham o Enem inteiro, não dá para fazer assim. E quanto ao ranking, não dá para usar o ranking de uma forma pura e simples. Então, uma escola que está bem classificada no ranking não quer dizer que tem a melhor educação do estado ou do país. Por quê? Porque se ela pega os melhores alunos, levanta eles um pouquinho, ela vai ser a melhor escola do Brasil. Agora, uma outra escola que está no ranking, lá no meio do ranking, ela pode de repente estar pegando os piores alunos e deixá-los num nível médio. Fez um trabalho maravilhoso para isso e está lá embaixo no ranking. Então, o ranking por si só não pode ser analisado isoladamente. Marcos, muito obrigado pela sua presença no Bom Dia Paraná. Obrigada, Marcos. Tchau.